Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar nossa série das personagens marcantes da ficção, sejam romances, sejam novelas, poemas, contos, teatro. Vamos falar hoje de literatura estadunidense, que é o romance de 1925, ou seja, já vai completar 100 anos, hein? Já vai completar 100 anos, o Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, né? Da Lost Generation, que é aquela geração estadunidense após a Primeira Guerra Mundial, né? Lembrar que após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai ascender no plano geopolítico, né, como uma potência, né? Assim que ele vai participar, a nação vai participar da Primeira Guerra Mundial, no mesmo ano, né, 1917, em que os russos vão abandonar a guerra por causa da Revolução Russa, né, que vai depois gerar a União Soviética. Então imagine que é uma época importante, que é a última geração americana antes, né, dessa ascensão americana no plano internacional. É a conhecida Lost Generation, geração perdida, né? Lost Generation, geração perdida. Essa geração ali do final, né? Dos anos 10, anos 20, né? Primeira Guerra Mundial. E o Fitzgerald é conhecidíssimo, né? O Hemingway, Gertrude Stein, né? E é o pessoal que está naquele elenco lá do filme, né? Aqueles personagens do filme do Woody Allen, chamado Midnight em Paris, né? Meia-noite em Paris. Mostra essa época, né? A era do jazz, assim. É um pessoal bem na inocência, né? Bem na inocência por quê? Porque ainda não aconteceu a crise de 1929, que gerou a Grande Depressão, né? Depois nós vamos ver toda uma geração de autores estadunidenses que são pós anos 30, né? Que vai tratar muito dessa questão da depressão, né? Então, e depois que os americanos entram na Primeira Guerra Mundial, eles entram, né, na Segunda Guerra Mundial, e depois vai ter o macartismo, vai ter a Guerra Fria, vai ter a Guerra do Vietnã e tal, né? Ou seja, então os americanos nunca mais tiveram essa inocência, podemos dizer assim, essa inocência geopolítica que eles tiveram nesta época dos anos 20, né? Porque os americanos nem queriam entrar nessas guerras europeias, né? Lembrar que antes da entrada americana, a Primeira Guerra Mundial era uma guerra civil lá, né? Era uma guerra civil, assim como a Segunda Guerra Mundial também começou na Europa, problemas entre os europeus. E os americanos, na verdade, nessa época não queriam entrar nesses problemas europeus, né? Mas entraram e depois viram que a Europa estava em decadência, precisava ter um império, né? E aí que seja o Império Americano, né, a impor a sua Pax Americana, né? Muito bem. Mas aí, quem que é o narrador do livro, né? O narrador do livro é o Nick Carey, que vai trabalhar em Nova York, né? No centro financeiro, vai ter uma casa ali, né, em Long Island, uma área muito nobre, cheia de condomínios da classe média alta, né, pequena burguesia. E o Nick Carey tem um vizinho muito excêntrico, né, um tal de Jay Gatsby. E ele vai chegando ao Gatsby por aproximações, né? Ele ouve as pessoas falando, pessoas comentando. Quem seria esse excêntrico milionário chamado Jay Gatsby? Como é que ele fez essa fortuna, né? Quem é esse homem? Será que ele é um contrabandista? Será que ele é um espião? Será que ele é, né? Quem será essa pessoa? E aí ele vai por aproximações, né? Interessante que a narração em primeira pessoa aqui, que é interessantíssimo, né? O narrador é muito importante para a história, mas você é aquele livro assim que você tem alguém falando a terceira pessoa, né? Então, por exemplo, igual o exemplo do Dom Casmurro, né? Em que você tem um Bentinho e interessante o Bentinho contando a história da Capitu, né? É igual naqueles livros lá, por exemplo, do o Grande Sertão Veredas, em que você tem o Riobaldo, que é o narrador, mas ele está contando a história aqui de Adorim, né? Então é interessante aqui uma coisa. É igual lá nas histórias do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes também acontece a mesma coisa. Você tem o Dr. Watson contando a história do Sherlock Holmes, né? Então aqui é a mesma coisa. Então você vai encontrar o Nick Carey se ambientando, né, conhecendo os vizinhos, e aí ele é convidado, recebe um convite, né? O senhor está convidado a uma pequena recepção aqui em minha residência. E o tal do Gatsby o convidou para a festa. Aí ele chega na festa, só que todo mundo está entrando na festa, né? Todo mundo está entrando na festa. Imagina que festa, que festa, né? É aquela festa dos anos 20, né? Então tá lá uma orquestra de jazz, né? Muita comilança, muita bebida, né? Então as mulheres dançando. E aí ele começa a adentrar o espaço, né? Conhecer os espaços, a piscina, a biblioteca, conversa com as pessoas. Cada um fala uma coisa, né? Aí você sente o Gatsby. E as pessoas não conhecem o Gatsby. Quem que é essa pessoa, né?
E aí ele está conversando com o cidadão lá que foi na guerra, eu fui na guerra e tal, e aí o Nick fala assim, como é que festa badalada essa aqui, mas quem que é esse Gatsby está muito exposto, né, dessas festinhas aqui, todo mundo de Nova York está aqui agora, estava conversando com o cara, e daqui a pouco o cara fala assim, não, eu sou o Gatsby, eu sou o Gatsby. Então ele estava conversando com o anfitrião, né, e nem sabia, porque ele era um cara comum. O Gatsby é um cara comum, estava no meio da festa lá, não estava chamando holofote nenhum, e então ele tá. Aí o Nick, né, fica até surpreendido. Não, desculpe, o senhor é o Gatsby, eu recebi um convite e tal. E o Gatsby tem interesse em ter a amizade do Nick Carraway, por quê? Porque o Nick Carraway é primo da Daisy. Mas quem que é Daisy? Aí nós começamos a entender a história. Mas a história é que o Gatsby, ele é um soldado da Primeira Guerra Mundial, né? Mas antes de ir para a guerra, né? Antes de ir à guerra e sobreviver, né? É interessante a Primeira Guerra Mundial aqui, que a Primeira Guerra Mundial é onde começa o livro, né? E aqui, e é da mesma época do Montanha Mágica. Montanha Mágica é de 1924, né? E esse é de 25. E Montanha Mágica conta ali o final do século XIX, início do 20. E Montanha Mágica acaba na Primeira Guerra Mundial, né? Então é interessante essas relações aqui, nós estamos relendo a Montanha Mágica, em que acaba na Primeira Guerra Mundial, e este livro, interessante entender a Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, ele está voltando da Primeira Guerra, e ele quer ele quer recuperar a paixão que ele teve antes de ir para a guerra, que é justamente essa Daisy. Só que a Daisy agora está casada com um cara, um grandalhão lá, um brutamontes, né, um esportista, e é um cara muito ciumento, né? Então imagina a situação do Gatsby reconquistar a mulher, né? E agora está casada e tal. E fora que este marido da Daisy também tem um amante, né? Então é pra você ver confusão. Então o Nick entra nesse rolo, né? Desse pessoal granfino, assim, classe média de Nova York. E aí o Gatsby quer reconstruir essa época, né? A esperança dele é voltar a antes da Primeira Guerra, né? Ele quer, não, eu quero voltar ao meu amor antes da Primeira Guerra Mundial, antes de eu ir para essa guerra, que eu não ganhei nada com esse negócio. E aí ele vai para essa guerra, né? E volta. E aí agora ele quer recuperar esse amor, o amor da Daisy, né? Que é a prima do Nick Carraway, por isso que o Nick Carraway é importante na história. E aí ele vai tentar manter essa amizade. E aí nós vamos conhecer esses meandros, né? Essas confusões do enredo, que é justamente saber quem que é o Jay Gatsby, o que ele faz na vida, de onde ele tirou essa fortuna, e por mais que ele seja rico, dê essas festas, seja influente na sociedade, ele conquistará novamente, né, o amor da Daisy e tal, que tem esse marido complicado, né, essa vida de casada complicada, né, porque ela a gente não gosta em nenhum momento do marido, né, o cara um tanto quanto, e o cara tem um amante, o cara não dá muita atenção à esposa, né, depois vai ter um maior rolo, que vai ser o final trágico do Gatsby, vai ser esse rolo, né, vai ser esse rolo justamente de que eles vão sair lá correndo de carro, fazendo, né, andando de carro, imagina um carro naquela época, nos 20, né? E aí vai acontecer um acidente, né? Essa amante do marido da Daisy vai ser a vítima. E aí vai acontecer que o marido da amante do marido da Daisy vai querer se vingar. E aí o marido da Daisy vai falar que é o homem do carro amarelo. Quem que é o homem do carro amarelo? Jay Gatsby. E aí vai ter aquela cena trágica do final do livro, né? Em que o Gatsby, por mais que ele seja rico, por mais que ele seja famoso, ele não vai conquistar, né, essa vida de antes da Primeira Guerra Mundial, né? Então é um personagem trágico, né? Assim, um fim trágico, que ele entra nos rolos que ele não consegue controlar, né? Ele jamais conseguiria bater de frente com esse marido da Daisy, né? Não só por questão física, mas porque o cara também é influente, né? Cara de sociedade, né? E o Gatsby é um novo rico, né? É um novo rico, é um cara que está começando, né? Assim, o cara está acusando, de onde é que veio a sua riqueza, de onde veio a sua influência, né? Você tá corrompendo policiais aí, né? Então tem umas coisas assim. Então a gente não sabe, ele é um personagem assim meio cinzento, né? Ele é vítima de algumas coisas, né? Ele não é culpado de outras, mas por outras coisas a gente não sabe, né? Se ele é um espião mesmo, o que ele faz, né? Então é interessante que mostra todo um painel de época, né? Não está contando só a história aqui do Nick Carraway, da Daisy, né? Esse pessoal está contando isso do Gatsby, está contando toda a história de uma época dos anos 20, da euforia. Não sei se o Fitzgerald poderia imaginar a queda das bolsas em 29, né? Que aí gerou aquela depressão, aquela grande depressão, que depois, né, no governo Roosevelt eles tiveram que fazer o New Deal em que aí
graças a aqueles planos do Keynes, né, eles começaram a intervir, ou seja, o Estado começou a intervir na economia, né, então aí aquela época do pleno liberalismo acabou, né, então essa geração acabou, o pleno liberalismo acabou, e aí entrou o Estado, né, que depois foi gerar o que é o welfare state, né, o Estado de bem-estar social, que depois só foi acabar lá nos anos 70, 80 com o neoliberalismo que nós estamos vivendo hoje, né. Então, ou seja, interessante, 100 anos atrás a euforia, né, a euforia financeira, né, Estados Unidos com uma nova potência, que tinha vencido na Primeira Guerra Mundial, a Europa estava em decadência, e aí a era americana começou, né, justamente nos anos 20, e aí os americanos entraram na geopolítica, né, que depois vai ter a Guerra Civil Espanhola, vai ter o fascismo, né, o nazismo, a Segunda Guerra, o macartismo, a Guerra Fria com a União Soviética, vai ter a Guerra do Vietnã, etc. Né? Então, ou seja, os americanos nunca mais tiveram paz. Né? Nunca mais tiveram paz. Essa foi a única época que eles tiveram paz, podemos dizer assim. Né? Essa geração, a Lost Generation, né? A geração perdida, na verdade foi a última geração da inocência, né? Ou seja, que os americanos, né, depois não tiveram mais, né, sossego, que eles se tornaram um império militarista, né, e nessa época eles estavam preocupados só com o quintal, né, interviam só na América Central, interviam só na América do Sul, etc. Né, não tinha ainda essas intervenções de geopolítica que eles fizeram depois da Primeira Guerra Mundial, né, que aí a questão da ascensão do dólar, né, aquelas instâncias, a própria criação da ONU, né, a ONU fica onde? Em Nova York, né. Então, é interessante que é um painel de época, é um livro que vai completar 100 anos, né? E é super atual, né? Porque a gente entende muita coisa do que aconteceu, né? Esses escritos. E aí a literatura americana vai mudar bastante, né? Depois dessa geração do Hemingway, vai vir outras gerações, inclusive a geração Beat, né? A Beat Generation vai ser outra geração que vai vir nos anos 40, 50, após a Segunda Guerra Mundial. Então, quem que o Jack Kerouac lia? Ele lia o Hemingway, né? Ele lia o Proust, ele lia esse pessoal aqui dos anos 20. Né? Então a gente vai ver depois essas consequências, né, da época. Né? Então, ou seja, é importante ler o livro, né? A genialidade do livro não está só em falar do Jay Gatsby, né? Está em falar de uma época, uma geração contando a história de Nova York, né? O centro financeiro de Nova York, os arredores, né? Os condomínios de luxo, Long Island, New Jersey, né? E aí são essas justamente aqui que começarão aquelas experiências de arquitetura, né? As novas rodovias, novas pontes, né? Que vai ser essa questão da megalópole, né? A megalópole de Nova York, né? Grande centro financeiro estadunidense e do mundo todo, né? A Wall Street, né? Que a gente chama Wall Street, Império de Wall Street, vai justamente surgir aqui e vai sofrer a sua primeira crise em 1929, que, como a gente viu, né, o liberalismo estava livre demais, né, precisava de certos controles, né, essa superprodução, esse consumo desenfreado, essa gastança, né, toda geração gastando dinheiro, né, essas festinhas. Então o pessoal achava que gastava como se não houvesse amanhã, né, e aí um dia a crise bate na porta, né, então a crise que gerou, né, depois da euforia, né, aí depois da euforia veio a depressão, que no caso aqui é os anos 30, né, que aí os americanos só saíram da depressão com armamento, né, com a indústria de armamento para a Segunda Guerra Mundial, né. Então é interessante como é que os Estados Unidos passou a depender, né, da indústria bélica, das guerras, etc. Ok? Então fica a dica do painel de época, do excelente narrador e o interessantíssimo protagonista, né, do livro do Fitzgerald, 1925, O Grande Gatsby. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.